Olá, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos abordar um tema importante que é logística reversa. E é necessário entender a área de atuação da logística reversa, porque ela se manifesta ao longo de toda a cadeia logística, ou seja, a logística reversa pode ocorrer tanto no suprimento, na logística de suprimento, que é responsável por abastecer a empresa com todos os insumos necessários. Ela também pode ocorrer na logística de produção dentro da empresa, como também pode ocorrer na logística de distribuição. Portanto, qualquer situação de devolução de produto, quer seja matéria-prima, produto em processo ou produto acabado, aí se manifesta a logística reversa. E é óbvio que eu já sinalizo para você a importância da tecnologia de informação nesse contexto, ok? Existe um outro ponto fundamental a ser considerado no entendimento do que é logística reversa e das suas áreas de aplicação, que é exatamente o seguinte: não esqueça isso e também não decore, porque quem decora no primeiro susto esquece. E eu quero que você tenha essa informação permanente como perfil do profissional teu, que é exatamente o entendimento de que todo produto tem as suas fases básicas de existência, que é a introdução, o crescimento, a estabilidade e depois o declínio e morte desse produto. Acontece que o departamento de marketing, o departamento de logística, o departamento financeiro, eles dão muita atenção às fases de introdução e crescimento. E às vezes desprezam a fase de estabilidade e declínio desse produto. E essas fases são importantes para fazer o planejamento da logística reversa, porque o produto, ao longo de sua vida, ele cria uma história que diz respeito ao volume, que diz respeito à quantidade, que diz respeito à devolução, e isso é fundamental para fazer o planejamento da logística reversa, para que eu possa entender, então, todo o tamanho do que é devolvido, ou seja, a quantidade, a frequência do que é devolvido, para, a partir daí, eu poder fazer um planejamento da minha logística reversa. Então, eu chamo a tua atenção para isso, né? Aí na tua empresa, o foco não deve ser apenas na logística, ou, enfim, ou só no suprimento, ou só na produção, ou só na distribuição, e também não só na fase de introdução ou crescimento desse produto, não. Tá? Então, a logística reversa precisa capturar essas informações para que eu possa fazer o planejamento e, com isso, reduzir custo. E, de antemão, eu também chamo a tua atenção para o fato de que, em nível global, mas eu abordo somente o Brasil, há uma carência de profissionais nessa área de logística reversa. Basta você olhar para a tua empresa, tu vais verificar que, em muitos casos, ela nem sequer sabe qual é o custo total da logística reversa. Então, muitas vezes, um produto é devolvido do atacadista para a empresa ou do varejista para o atacadista. Isso repercute dentro da tua empresa, mas ela não sabe quanto custa isso. Um exemplo típico que nós observamos são essas empresas que trabalham com distribuição ou entrega de revista. Muitas vezes o cliente não está em casa, a revista volta, no outro dia vai ter que ser entregue para ele de novo e isso não é calculado, esse custo. Parece que não existe esse custo. Ou então, numa loja de departamento, quando ela vai entregar um produto que você comprou, pode ser uma geladeira, um estofado, e muitas vezes não se encontra o cliente, o produto volta, vai ser entregue no outro dia. Mas essa volta que teve envolvimento aí, a participação de mão de obra, de combustível, muitas vezes até de imposto, também não é computado, porque não se deu ainda a atenção devida à logística reversa. Portanto, já podemos agora trabalhar com um conceito, né? Vamos agora entender o que é logística reversa e vamos aí buscar a pesquisa, o entendimento do Rogers e do Timberlake a respeito do que eles entendem ser logística reversa. O processo de planejamento, execução e controle do fluxo de matérias-primas, material em processo e produto acabado, bem como o fluxo de informações desde o ponto de consumo ao ponto de origem, com o propósito de agregar valor ao produto ou eliminar a necessidade de recuperação. Você observou, então, nessa definição,
alguns elementos básicos. Por exemplo, a necessidade de fazer o planejamento, a execução e o controle. A pergunta que se faz é, de quê? Ora, da matéria-prima, do produto em processo e do produto acabado. A questão é, a próxima, de onde para onde? Do ponto final ao ponto de origem, exatamente porque é logística reversa. Agora, para que eu vou gerenciar essa devolução? Pode ser para que eu faça o descarte definitivo do produto, ou então eu agregue valor a esse produto e faça com que ele, ao ter um valor comercial, alimente uma outra cadeia produtiva. Então vamos ver agora quais são as atividades básicas da logística reversa. Uma delas é remanufatura e remodelagem. Então, o produto que é devolvido à minha empresa, eu posso fazer com que agregar valor a ele, que eu sempre tenho que pensar nisso. Então, antes de descartar de vez o produto, eu tenho que parar e pensar se eu não posso agregar algum tipo de valor, de tal modo que esse valor se torne comercial e eu possa vender esse produto. Tudo bem? Então, eu posso remodelar o produto e depois vender esse item. É um exemplo aí muito típico de um ar-condicionado que o cliente pode devolver, ele não quer mais o produto, e a partir daí eu faço uma limpeza nesse ar-condicionado, eu troco umas peças, e aí já dou a ele um valor comercial, e aí eu posso vender esse produto novamente ao mercado. Tudo bem? Então, uma questão básica que eu te coloco é, antes de descartar em definitivo, procure agregar algum valor àquilo que foi devolvido para que ele se torne comercialmente viável de novo. Ok? A outra questão que nós colocamos é material, e agora dentro desse material nós vamos ver aí como é que se materializa essa devolução. Então, ela pode estar focado aí no produto. Então, o que está sendo devolvido ao longo da cadeia é o produto. Então, é uma geladeira, ou é o carro, ou é um ar-condicionado, né, que está sendo devolvido ao longo da cadeia. Tá? Não é embalagem ainda, eu estou focando nesse momento no produto. Tudo bem? E eu vou trabalhar esse produto olhando sobre diversas vertentes. Eu vou entender por que ele foi devolvido para mim. Então, eu vou olhar e vou ver, posso revender este produto? É uma pergunta que eu me faço. Se for possível, eu revendo e aí eu ganho dinheiro com isso, porque o nosso é um sistema capitalista. Ou esse produto que está sendo devolvido para mim, eu posso consertar este produto e depois devolver àquele meu parceiro da cadeia ou ao cliente final. Eu posso recondicionar ou remodelar esse produto. Então, até aí, você observa que nós temos diversas vertentes a serem trabalhadas naquele produto que é devolvido para mim. Mas eu ainda tenho o recurso de remanufaturar o produto. Então, ele chega para mim, eu desmonto todo esse produto e aproveito partes desse produto para que eu possa fabricar outro produto. Tudo bem? Então, se apresenta para mim diversos caminhos para que eu possa agregar valor àquilo que me foi devolvido. Ou então, eu recupero o produto, né, conserto ele, ok? E coloco novamente numa linha de produção e depois eu coloco numa cadeia produtiva ou eu reciclo esse item, ok? Eu posso, então, esse material que foi devolvido para mim, trabalhar esse material e dali ele vai gerar subprodutos para uma outra cadeia produtiva. Um exemplo típico disso pode se dar aí com as garrafas PET, que é muito tradicional no nosso país. E nesse particular, eu te digo agora como é que funciona essa cadeia na Europa. Especificamente na Holanda, se trabalha assim. Você compra um refrigerante de 2 litros, consome o produto e aquela embalagem, quando você voltar ao supermercado, o supermercado é obrigado a comprar de você aquela embalagem. E quando o fornecedor do refrigerante for vender novamente para o supermercado, ele é obrigado a comprar essa garrafa do varejista. Portanto, o fabricante é o grande responsável pela logística reversa do produto. Isso é interessante, eu só quero complementar essa análise para você. Isso é interessante porque torna o fabricante responsável pela definição da logística reversa, que sem dúvida alguma tem um forte impacto no meio ambiente. Então, ele é responsável pela coleta daquilo que ele coloca no mercado, coisa que em muitos segmentos no Brasil nós ainda não
observamos. E se o produto que foi devolvido não tem jeito realmente, então descarta, coloca no lixo, mas sempre respeitando as questões ambientais. Mas a devolução também pode ocorrer da embalagem, não do produto, mas da embalagem. Ou seja, o fornecedor entregou o produto, o cliente recebeu o produto e usou o produto, mas a embalagem está ali. E agora, o que eu faço com essa embalagem? Ela também pode ser objeto da cadeia logística, então reversa. Então é muito comum, por exemplo, os pallets estarem incluídos aí nessa realidade. Caixa de papelão também. E agora, o que eu faço com essa embalagem? Eu posso reutilizar essa embalagem. Isso é muito comum em empresas que trabalham com o vai e vem. Então, o pallet ou algumas embalagens de plástico ou papelão, eles fazem o vai e vem. Então, eu coloco a matéria-prima nesta embalagem, entrego para o meu cliente, ele usa a matéria-prima, me devolve a embalagem e eu uso de novo. Então, ela está sendo reutilizada. Ou eu posso reaproveitar essa embalagem ou remodelar essa embalagem, fazendo algumas correções nela e utilizando de novo na distribuição dos meus produtos. Ou eu recupero esses materiais. Também é uma saída interessante. Ou eu reciclo. Vocês observem aí muitas pessoas no meio da rua recolhendo embalagens de papelão. Porque essa embalagem de papelão depois se torna outra embalagem de papelão ou se torna papel, etc. Então eu posso também reciclar. Se não tiver jeito, nessa embalagem eu vou descartar em definitivo. Mas eu ressalto, só descarto em definitivo quando não tiver mais jeito. Enquanto eu puder agregar valor e tornar essa embalagem comercialmente reutilizável, eu devo buscar isso. Tudo bem? Posso também trabalhar o recondicionamento ou a remanufatura dessa embalagem, que se enquadra no que eu acabei de falar agora com relação às embalagens de papelão. Um exemplo muito típico para reforçar esse conhecimento em você diz respeito aos pneus. Os pneus são produzidos, distribuídos, o cliente final usa o pneu e num determinado momento ele retira esse pneu e leva para ser recondicionado. Quando ele, o caso do pneu, não tiver mais jeito, ele pode alimentar uma outra cadeia produtiva. Isso é interessante dizer para ti. Que inclusive o pneu pode ser destruído em partes menores e alimentar uma outra cadeia produtiva, que é a produção de asfalto. Ok? Então, é uma questão de que, falando especificamente do Brasil, nós precisamos ainda olhar esses descartes, esses produtos, e ver ali o que eu costumo dizer, um cifrãozinho, ou seja, ver no lixo possibilidade de ganhar dinheiro. E aí a logística reversa vai, sem dúvida alguma, agregar um grande valor na geração de emprego e renda e, por conseguinte, na proteção do meio ambiente. No Brasil, gente, as montadoras de veículos não são legalmente responsáveis pelo recolhimento das sucatas de automóveis já usados. Isso já gerou aí um mercado secundário de empresas que lucram com a compra desse material. Para abordar melhor essa questão, assista agora uma reportagem sobre esse assunto. O motorista bem que tenta sair do lugar, mas nestas condições... Esse homem fez algumas adaptações na lataria. Esse outro motorista roda com os pneus carecas. De cada 10 carros que circulam pelo estado de São Paulo, 3 têm mais de 20 anos de uso. Isso corresponde a 4 milhões de veículos. A fiscalização bem que tenta tirá-los das ruas. Em Sorocaba, interior paulista, carros mal cuidados lotam o pátio do Detran. A reciclagem pode ser um outro caminho. Esta empresa compra a maioria das carcaças de catadores ou em leilões. A sucata passa por máquinas iguais a essa e sai pronta para retornar à indústria. As montadoras e as siderúrgicas são as maiores clientes. Ela retorna no aço plano para fazer chapa, para fazer automóveis de novo, para fazer blocos de motor, para fazer vergalhão, ferro de construção. Ela volta a virar aço novamente. Para
para ter uma noção de como funciona a máquina, olha só essa sucata de porta de carro. Quando ela entra na máquina, ela é triturada, são separados os materiais metálicos dos não metálicos, então ela é amassada. E olha só como é que fica depois desse tamanho. Metade da produção da empresa é vendida para fora do país. Só em fevereiro foram exportadas para China, Paquistão, Índia e Vietnã mais de 10 mil toneladas. No Brasil, 8 milhões de toneladas de lixo são recicladas por ano. As sucatas de veículos representam 1,5 milhão de toneladas. E quem mais ganha com esse mercado é o meio ambiente. Com o reaproveitamento da sucata, nós evitamos uma sobrecarga ao meio ambiente, evitamos dispêndios com energia, evitamos o gasto com aterros, evitamos o transporte até esses aterros, evitamos que a economia sofra e conseguimos até oferecer um produto mais barato para o consumidor final. O consultor da ONU em Meio Ambiente diz que o Brasil deveria adotar a mesma legislação que existe hoje na Europa e que obriga as montadoras a se responsabilizarem pelas sucatas dos automóveis que produziram. Elas passaram a ter que repensar todo o processo produtivo, modificar os tipos de materiais, as quantidades de materiais, o modo como eles são desmontados, passaram a utilizar materiais biodegradáveis. Então, isso foi uma coisa revolucionária. Vocês puderam, então, observar no vídeo que na Europa já tem uma preocupação muito grande com relação a essa questão das devoluções de produtos e o meio ambiente. A legislação ela é mais rígida nesse particular, né? Então, as empresas têm que cumprir porque senão são severamente penalizadas. Aqui no Brasil, nós temos que repensar ainda muitas questões ligadas à logística reversa e sua relação com o meio ambiente. Existem aí diversos desafios que têm que ser vencidos ainda na área de logística, é o que nós vamos ver agora. Desafios da logística reversa, conflitos entre fabricantes e varejistas. Ora, esses conflitos, de fato, eles ocorrem. E ocorrem por quê? Porque a grande parte das cadeias logísticas ou produtivas ainda não estão devidamente integradas. Muitas vezes o fabricante não conhece o seu atacadista nem o varejista. Então é natural que hajam esses conflitos. E para a empresa que fabrica, a devolução de produtos não é algo bem visto. Se não é algo bem visto, já gera ali uma desconfiança de o porquê que aquele item está sendo devolvido. Então, tem que ser mais bem trabalhado essa aproximação da empresa com seus parceiros da cadeia para reduzir esses conflitos, porque, no final das contas, um precisa do outro. O fabricante não pode viver sem o atacadista, o atacadista sem o varejista, então é necessário que eles se entendam. Só que no atual estágio de evolução da integração da cadeia, do gerenciamento integrado da cadeia, isso não ocorre e aí esses conflitos se tornam muito mais elevados. Tudo bem? Então, sempre que um varejista pretende devolver um item, ambos, ou seja, o fabricante e o varejista, podem discordar de uma série de itens. Isso é comum. Dentre eles, condição e valor do item, tempo de resposta e oportunidade de resposta. Tempo e oportunidade, quer dizer, a integração do varejista com o fabricante permite aí a aplicação de uma tecnologia de informação ou de procedimentos que determinem um tempo de resposta entre esses dois atores da cadeia. Isso se torna mais evidente, ou seja, essa necessidade, na medida em que meu produto tem um tempo de vida. Remédios, por exemplo. Então, o fabricante pode determinar que a devolução de produto tem que ocorrer até 30, 40 ou 60 dias do vencimento do remédio. Então, isso são procedimentos que têm que estar já muito claro entre os parceiros, ok? Outro item, reduzir estoques do varejista devolvendo o produto. Então, o fabricante pode desconfiar que o atacadista está devolvendo o item para reduzir o nível de estoque dele, ok? Uma vez que ele não consegue, assim, ter uma informação em tempo real do nível de estoque do seu parceiro da cadeia. Então, como eles estão distantes, há sempre condição de se criar essa desconfiança. Obviamente
que o fabricante, o atacadista e o varejista, e é claro, dependem uns dos outros, né? Imagina uma empresa que fabrica remédios. Ela não tem nenhum interesse de atuar no varejo, porque é muito pulverizada a quantidade de farmácias. Logo, ela precisa desse varejista que é o seu parceiro da cadeia, o dono de farmácia. Então, eles precisam trabalhar em conjunto para reduzir a quantidade de produtos devolvidos. Em termos gerais, a devolução de produto, na realidade, não é bom para nenhum parceiro da cadeia. Se eu devolvo um produto e eu sou atacadista, eu deixei de vender aquele produto, mas eu já investi no recebimento, na armazenagem, no controle, às vezes até na emissão de nota fiscal. Então, devolver o produto sem ter vendido pode não ser um bom negócio para nenhum dos atores da cadeia. Vamos agora estudar sintoma dos problemas de devolução de produtos. Dentre os vários pesquisadores de logística reversa, nós vamos destacar agora o Dr. Richard Dewey. Ele é um pesquisador do Frick Institute International Logistics. Ele fez um estudo interessante identificando sintomas. Então, olha só, ele identificou 6 sintomas causados pela devolução de produtos, os quais estão descritos a seguir. Primeiro, a devolução é mais rápida do que o processamento e a distribuição. Grande quantidade de produtos devolvidos no estoque. Terceiro, devolução não autorizada ou não identificada. Isso ocorre muitas vezes porque a empresa atacadista, por exemplo, devolve o produto sem informar ao fabricante. Quarto, demora no processamento da devolução. Quinto, desconhecimento do custo total do ciclo de devolução. E sexto, a falta de confiança dos clientes quanto à reposição do produto. Vamos agora estudar um item importante que é a contribuição da logística reversa para o processo produtivo. É interessante observar o seguinte: quando esses sintomas se manifestam, é sinal de que alguma coisa está errada com a logística reversa, ok? Então, a atenção tem que ser dada. Esse parceiro da cadeia tem que ser procurado, as negociações têm que ocorrer, os entendimentos têm que ser efetivados para identificar a origem do problema, senão se vai continuar convivendo com o problema e isso pode gerar outros conflitos mais graves depois, ok? Então, vamos analisar agora uma figura que mostra a possibilidade da existência de estoque ao longo de uma cadeia logística. Bom, você pode observar na figura a existência dos estoques em todas as fases da cadeia produtiva. Ora, esses estoques podem estar na logística de suprimento, portanto, lá no teu fornecedor, ou ainda em trânsito, dentro de um avião, dentro de uma carreta ou no centro de distribuição. Pode também já estar dentro da tua empresa, no recebimento, na armazenagem, na produção, na expedição, como também pode já estar na logística de distribuição, ou seja, no atacadista, no varejista, no cliente final ou na assistência técnica também. Então, você observa que a disposição desses estoques ao longo da cadeia logística mostra para você a possibilidade de esses estoques também retornarem por algum motivo, ou por reprovação do lote, ou por problema de documentação. Mas eu quero que tu guarde essa informação porque ela é importante. O teu estoque está espalhado ao longo de toda a cadeia produtiva. Você pode observar, então, nesta figura, que os teus estoques, eles estão espalhados ao longo da cadeia logística. Logo, há necessidade de quebrar um paradigma. Qual é? De que o teu estoque corresponde aos materiais existentes dentro da tua empresa. Não. É preciso pensar em toda a cadeia. Ora, se eu tenho estoque ao longo da cadeia, é possível que esse estoque retorne também entre um parceiro da cadeia e outro parceiro, ok? Vamos agora ver, dentro dessa análise da disposição dos estoques, uma figura que mostra exatamente só esses estoques, para que tu possas identificar e fixar o conhecimento de onde estão esse estoque e, ao mesmo tempo, identificar a importância da tecnologia de informação para gerenciar esses estoques espalhados ao longo da cadeia. E mais uma coisa, a importância de ter pessoas preparadas para gerenciar o fluxo de material ao longo de toda a cadeia. Quanto a isso, eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer.
Você já observou que em uma empresa, e pode ser a tua empresa, você pode analisar a tua empresa, há uma questão estratégica básica que tem que ser dada atenção, que é o gerenciamento desse fluxo. Observa que em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo, um bom gerenciamento do fluxo de material pode gerar vantagem competitiva. E olha outra coisa aí na tua empresa, que a maioria das pessoas estão, de alguma forma, ligadas à movimentação de material, ou seja, a fluxo de material. O teu comprador está comprando o quê? Material. Outros estão transportando material. Outros estão recebendo material. Outros estão inspecionando o quê? Material. O financeiro arruma dinheiro para quê? Também para comprar material. A produção produz o quê? Ou seja, transforma material em outro material com maior valor agregado. O pessoal da expedição está fazendo o quê? Cuidando do fluxo do material do produto acabado até o cliente final. Então, grande parte das pessoas da tua empresa, de alguma maneira, estão relacionadas a fluxo de material. Observa isso e vê o quanto é importante fazer uma boa análise do fluxo de material. Tendências da logística reversa. Vamos ver agora o seguinte: reconhecimento da logística reversa. Nós observamos no Brasil que há uma grande tendência por se valorizar mais a logística reversa em função da importância que ela tem para a lucratividade da empresa. Nesse particular, vamos agora assistir a uma entrevista feita com Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak, empresa que fabrica embalagens. Uma das nossas grandes responsabilidades é o desenvolvimento da tecnologia e da infraestrutura para a reciclagem. Nós desenvolvemos aqui no Brasil a tecnologia do plasma para a recuperação do alumínio e do plástico. Hoje nós estamos dando partida a essa planta que vai consumir uma grande quantidade de material que antes ia para aterro, que ia para outros fins. Uma embalagem Tetra Pak que vá para debaixo da terra é como se pegasse uma nota de dinheiro e colocasse debaixo da terra. Eu acho que nós não estamos num país, em nenhum lugar do mundo, para jogar dinheiro fora. Quem não tiver uma proposta sustentável vai estar fora do business em muito pouco tempo. Você pode então observar nas palavras do Paulo Nigro a preocupação que há da empresa em relação à questão ecológica. Na realidade, essa é uma preocupação em nível global, né? Aquela questão de se dizer produção ecologicamente correta, produção verde, etc. Até porque nessas embalagens Tetra Pak existe toda uma camada de alumínio por dentro que já está sendo reutilizada para fazer acessórios para piso de casa e outras aplicações. Então é toda uma preocupação com o meio ambiente. E se tratando disso, vamos ver agora um tema importante que é a produção ecologicamente correta. Ok? E eu quero fazer um breve comentário a respeito disso, porque muita coisa está acontecendo e você, nesse momento, pode não estar acompanhando. Por exemplo, a Embrapa de Santarém, no estado do Pará, está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante a respeito do curauá. Tu pode pesquisar aí na internet o curauá e você vai ver o que está sendo feito ali, exatamente a aplicação do curauá, que é uma planta, para fazer painel de carro. E o curauá já está com o apoio da Volkswagen nessa pesquisa, porque ele serve para fazer o painel do carro e esse painel pode ser 20 vezes reciclado. Depois tu pode pegar esse produto, jogar no rio, que ele é biodegradável. Então há uma tendência muito grande da aplicação dessa tecnologia na indústria automobilística. Então há sempre agora, numa visão mais crescente, a produção ecologicamente correta. Bom, vamos lá então. Para reduzir o custo da logística reversa, as empresas terão de investir melhor em vários aspectos relacionados ao fluxo da logística reversa. Dentre eles, utilizar a tecnologia de informação adequada, aquela tecnologia necessária para a organização. Melhorar o gerenciamento de dados, ter flexibilidade no atendimento às demandas e implantar sistemas gerenciais que possibilitem rápidas tomadas de decisão. Isso é um item fundamental, é esse tempo de resposta da empresa em relação às demandas advindo de todas as partes da cadeia. Devolução somente de produtos autorizados. É outro item fundamental, porque assim a empresa pode se planejar. Outra questão
que se aborda aqui é o transporte rápido dos produtos a serem devolvidos. Tudo isso contribui para a redução de custo, ok? Vamos agora ver o seguinte: redução do custo ou redução do fluxo de logística reversa. Então, a redução desse fluxo de material ao longo da logística reversa pode ser obtido com a aplicação da tecnologia de informação adequada para fazer todo o rastreamento desse produto, que pode ser via satélite, ou então pode usar o radiofrequência, ou seja, o RFID, para fazer esse rastreamento, e também o código de barras. São tecnologias que ajudam a identificar onde está teu produto. E isso vai te dar o quê? A condição de você ter informação em tempo real. Isso facilita e agiliza o teu processo de decisão. Ao mesmo tempo em que tem impacto positivo no gerenciamento da logística interna. Então, esse gerenciamento da logística interna também te ajuda a reduzir esse fluxo, porque você sabe o porquê que está sendo devolvido o produto e o motivo pode ser algum item que ocorre dentro da tua empresa, como, por exemplo, na produção, você corrige, já resolvendo o problema, significa então que esse material é um que não vai mais voltar para a empresa. E também a redução dos níveis de devolução, que pode ser ocasionado por essa melhoria no sistema de informação e melhoria no teu processo. Isso vai impactar de forma positiva, inclusive para a redução dos fluxos da logística reversa. Então, são várias ações que podem ser feitas para reduzir o fluxo da logística reversa. Vamos ver agora outro item importante, que é o gerenciamento do ciclo de vida do produto. Gerenciar o ciclo de vida do produto passa necessariamente por um foco muito mais amplo do que esse que nós observamos atualmente. Então, eu tenho que entender que o produto tem diversas etapas ao longo de sua existência e que eu não posso somente dar atenção à introdução e o crescimento desse produto, ou seja, ao aumento das vendas no mercado. Eu tenho que olhar também a estabilidade e o declínio desse item. Tudo bem? Então, o que nós vimos é que, normalmente, a curva do ciclo de vida do produto é dividida em 4 fases distintas. Quais são essas fases? Essas 4 fases são introdução, crescimento, maturidade e morte, ou seja, declínio. Isso ajuda a gerenciar depois a implantação de um sistema de logística reversa. Vamos abordar agora sistemas de informação. Deve fornecer os dados e informações pertinentes ao sistema de avaliação de desempenho, pois, para os gestores, é importante saber os indicadores de desempenho relativos aos níveis de estoque, taxa de retorno, tempo de transporte, produtos que devem ser remanufaturados, dentre outros itens que são fundamentais para que o gerenciamento seja feito de forma bastante profissional, ok? Outro item importante dentro dessa análise, que sofre impacto do que está sendo dito, é a lucratividade da empresa, que depende da observação de tudo isso que já discutimos aqui. Também ressalto a necessidade da reutilização de produtos. Então, na medida em que você agrega valor ao produto, mesmo ele tendo sido devolvido, você o torna, mais uma vez, com característica de ser comercializado, ok? E isso tem, com certeza, um impacto importante na conservação do meio ambiente, que, na realidade, é o grande apelo que se faz hoje em nível global. Bom, então eu deixo como dica de leitura para você a leitura do livro Logística Reversa, Meio Ambiente e Competitividade, do Paulo Roberto Leite, da Pearson Prentice Hall, que vai te dar orientações importantes a respeito de como cuidar dos teus processos na logística reversa e o impacto destes no meio ambiente, te proporcionando maior lucratividade. Então, bom estudo, boa leitura e sucesso!